Você já assistiu um filme chamado Encanto? É um filme da Disney. Eu assisti por 2 vezes no cinema e tive a oportunidade nessa semana de assistir na casa de uma amiga algumas cenas porque as crianças estavam assistindo. O filme conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive na Colômbia, em uma casa mágica, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto. A magia desse lugar abençoou com um dom todos os familiares quando crianças, exceto Mirabel, que ela busca salvar a família em um momento em que todos estão em perigo. Você se identifica ou reconhece algum familiar nesses personagens? Preste atenção. Existia a avó, a matriarca chamada Abuela. Ela é controladora, quer tudo e todos sob o seu controle. Não gosta quando alguém a desafia de alguma forma. Parte dos problemas da casa acontece por conta dela. Ela perpetua o trauma geracional. Como foi vítima de eventos horríveis, está cuidando da família da forma que acredita ser a melhor. E nem por isso suas ações deixam de causar consequências ou deixam de magoar os outros personagens. Mesmo que tenham as melhores das intenções, suas ações têm consequências. A abuela, ela pode representar a mãe, a avó ou o pai que se esforça para manter tudo da melhor maneira possível para o bem da família, mas na realidade age de maneira preconceituosa, excludente e reproduzindo parte da dor e sofrimento que ela vivenciou no passado e não queria que se repetisse na sua família. Um outro personagem se chama Luísa, é a irmã mais velha. Ela tem o dom da super força. É sempre muito requisitada, jamais podendo parar de ajudar a vila em que mora. Ela não consegue descansar ou mesmo reclamar o próprio espaço. Quando finalmente confessa a Mirabel, a sua irmã, que está sobrecarregada, Luísa passa a sentir o poder diminuir e algumas cenas parecem demonstrar indícios de uma crise de ansiedade. A Luísa, ela representa aquele membro da família que sustenta todo o peso do mundo nos ombros, mas que ninguém olha como alguém também com sentimentos. E também como a pressão por perfeição pode sufocar, gente, já que sua vida dedicada ao serviço do outro pode levar ao esquecimento e negligenciamento do próprio eu. Nós temos outro personagem chamado Mirabel, é a personagem principal. A única sem o seu dom sobrenatural. Para compensar isso, ela tenta agradar todo mundo por não se sentir especial. Então ela tenta a todo momento se fazer necessária de alguma maneira, mas ainda sentia que nunca poderia fazer o suficiente para deixar sua avó orgulhosa. Foi a única capaz de manter a sua família unida quando a casa começou a desmoronar e ela assumiu para si o desafio e foi capaz de descobrir o seu valor e a sua importância. A Mirabel é aquela pessoa que é tratada na família como invisível, que faz tudo errado aparentemente, que os pais são controladores, acreditam que sejam incapazes de enfrentar a vida sem eles e que não podem tomar suas próprias decisões. E esse ciclo precisa ser rompido. E esse ciclo só se rompe quando a pessoa tem forças para encarar os seus poderes, de se diferenciar e, se necessário até for, se afastar para que possa viver a sua própria vida. Temos um outro personagem chamado Isabela. Tinha um dom aparentemente tão perfeito quando ela estava nos ambientes, ela era capaz de conjurar lindas flores de todas as formas. Por onde ela tocava virava um belo jardim, tamanhos de cores diferenciados. Decorava todo o espaço que a tocava. No início, achava que só poderia fazer rosas perfeitas e outras coisas bonitas. Só que mais tarde, no filme, ela acidentalmente ela conjurou ali um cacto em um acesso de raiva. Ela teve tanta raiva que transformou-se, em vez de uma planta bem bela, em uma planta aparentemente imperfeita, um cacto. Isso significa que talvez ela também não precisasse ser perfeita o tempo todo. Isabela representa aquelas pessoas que passam muito tempo da vida monitorando cuidadosamente cada movimento seu, nunca conseguindo se sentir totalmente livre e que, ao controlar sua imagem, limitam muito o seu potencial. Quando essas pessoas se dão conta que a perfeição não existe e não precisam corresponder às expectativas o tempo todo, conseguem ser muito mais leves, criativas, espontâneas e realizadas. Nós temos também o Bruno.
O dom do Bruno permitiu que ele vivesse o futuro, aliás, que ele visse o futuro como um vidente. Mas a maioria de suas previsões eram tão sinistras que incomodavam todos ao seu redor. Como suas previsões tornavam-se um problema tão grande para a família, ele acabou decidindo ir embora. Passou os próximos 10 anos se escondendo dentro das paredes da casa, enquanto a família se recusava a sequer mencioná-lo. No caso, Bruno representa aquelas pessoas compromissadas com a verdade, sinceras, que incomodam o resto da família, que se esforça para manter uma versão idealizada da verdade, negando a realidade. É aquela pessoa que, quando se posiciona, a culpa recai sobre ela e não sobre a situação ou os verdadeiros responsáveis. Nós temos a Dolores. Dolores é a prima de Mirabel, que geralmente é a primeira a saber os maiores segredos da cidade, os maiores dramas e as revelações mais bombásticas. Ela não pode evitar, ela tem o dom de uma audição extraordinária. Sussurre se quiser, ainda assim Dolores consegue te ouvir. Dolores é baseada naquele membro de muitas das famílias que sempre tem um furo sobre todos os outros. É meio que uma fofoqueira. Sendo algo aparentemente bom, todavia traz consigo o peso de saber demais, coisas que nem sempre seriam necessárias. Nós temos também Julieta e Agostinho, são os pais da personagem principal, Mirabel. Olha só, a Julieta, ela é uma das trigêmeas que tem no filme lá. Ela foi abençoada com um dom de curar, irradiando afeto e bondade. Quando ela cozinha, as pessoas são curadas quando se alimentam da comida dela. Quantas pessoas das famílias não são assim? Cozinham tão bem, são tão boas na cozinha, que conseguem reunir famílias inteiras ao redor de uma mesa. E assim gera cura e perdão, não é verdade? E nós temos Agostinho, que é o pai de Mirabel. Ele é meio que um peixe fora d'água porque ele foi casado com uma família mágica e ele não tem nenhum poder. Estranho e propenso a acidentes, todavia, o seu amor e dedicação às suas filhas fazem toda a diferença. Nós temos Peppa e Félix, que são os tios, né? São a tia peculiar e o tio que amava a diversão. Além de ser os pais de Dolores, de Camilo e de Antônio. Olha só, Peppa é uma das trigêmeas de Abuela, da matriarca. Ela recebeu o dom de controlar o clima com suas emoções. A Peppa, quando está chateada, fica uma nuvem sobre a sua cabeça de chuva, de trovão, e fica meio uma tempestade, né, sobre ela. Mas quando ela está feliz, alegre, é como um dia ensolarado. Então, o seu temperamento faz com que o ambiente se modifique e o clima fique diferente. Quantas pessoas não são assim? Quando ela chega no ambiente, o seu clima, a sua maneira, modifica logo tudo e todos percebem e veem. Só que o seu esposo, Félix, ele é o contraponto, ele é o extrovertido, ele é aquele que traz leveza ao ambiente e à família. E nós temos Camilo. Camilo nasceu para entreter, né? Acrescentando no seu dom mágico, ele permite mudar sua aparência. Ele gosta muito dos holofotes, mas só que ele é meio que um contador de histórias. Só que Camilo, ele finda sendo o conveniente ao ambiente para melhor se sair. Ele é como um camaleão. Se tudo vai bem, ele se demonstra bem. Se as coisas vão mal, ele vai se adaptando àquele ambiente de uma forma que às vezes pode gerar até algum desconforto, porque ele vai oscilando conforme a cada situação. Então, gente, é o seguinte, dinâmicas familiares são complicadas mesmo, tanto na ficção como na vida real. Olha, o filme se aproxima muito da realidade e da imperfeição dos familiares que nos fazem sermos seres humanos. Eu não sei se você se identificou com algum personagem? Deixa teu comentário aí, deixa a tua dica, a tua curtida, indica esse vídeo para outras pessoas e até a próxima!